Violência. Homem é executado ao parar para abastecer em posto de Ceilândia. Lula condenado. O ex-presidente diz que não se entrega antes de uma decisão do STJ sobre o novo pedido de habeas corpus. Moro deu até às 5 horas da tarde para que ele se apresente em Curitiba. Reforma ministerial. Um balanço de quem sai e quem fica nos governos federal e no DF. Candidatos precisam deixar cargos públicos até amanhã. Olá, eu sou Renata Dourado e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Um homem foi executado enquanto abastecia o carro em um posto de combustível de Ceilândia. A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas tudo indica ser um acerto de contas. As câmeras de segurança do posto de gasolina gravaram toda a ação. O assassino chega neste carro branco. Ele está no banco do passageiro. Rapidamente vai em direção ao carro preto que tinha acabado de ser abastecido. O criminoso dispara mais de 15 vezes e foge correndo. Vários tiros atingiram Marcos Vinícius Ribeiro Lopes, de 21 anos, que morreu no local. O barulho foi grande, né? Pensei que tinha até caído alguém lá de cima, né? Aqui, né? Assim, com alguma coisa que tinha caído, né? Mas aí não era ali mesmo. O crime foi na noite desta quinta-feira neste posto de gasolina na QNN 4 de Ceilândia. Na região, poucos moradores quiseram falar sobre o caso. Eles estão assustados. Estava sentado no sofá assistindo o jornal, né? E aí eu vi aquele tiroteio e eu digo, o que desabou aqui, né? Aí eu saí fora, eu vi a multidão de gente já encostando no carro. Aí também eu encostei, também eu vi o rapaz já morto. Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso está sendo investigado pela 23ª Delegacia de Ceilândia como homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. E olha, Lula decidiu que não vai se entregar por enquanto e aguarda uma decisão sobre o novo habeas corpus da defesa no Superior Tribunal de Justiça. Sérgio Moro deu até às 5 horas da tarde de hoje para que o ex-presidente se apresente em Curitiba. Lula está em São Paulo, reunido com petistas no Sindicato dos Metalúrgicos, onde passou toda a noite. E nós vamos direto ao vivo com Carolina Vilela, que acompanha todos os passos aí dessa movimentação, né, Carol? O dia realmente bastante movimentado aí de novidade. Oi, Renata, boa tarde para você, a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade Primeira Edição. Olha, é o seguinte, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula chegou exatamente às 9h03 às mãos do ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, mas esse pedido ainda vai ser analisado e a expectativa é que o resultado desse pedido saia daqui a pouquinho, nas próximas horas. Agora há pouco, o ministro Félix Fischer negou um pedido de habeas corpus em favor do ex-presidente Lula, mas esse pedido foi feito por um estudante de direito. Qualquer pessoa pode fazer pedidos de habeas corpus. Aliás, o STJ confirmou que vários pedidos nesse sentido estão chegando ao Superior Tribunal de Justiça. A defesa do ex-presidente alega o seguinte, que o juiz Sérgio Moro, ao decretar ontem a prisão de Lula, ele atropelou os trâmites judiciais. Por quê? Porque a defesa ainda poderia apresentar recursos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, a defesa diz que essa decretação da prisão só poderia ser feita após a análise desses recursos. Outro argumento da defesa é que o juiz Sérgio Moro contrariou a decisão do próprio TRF4, que condicionou aí o início do cumprimento da sentença a análise de todos os recursos àquele tribunal. Mas é preciso esclarecer o seguinte, Renato, o juiz Sérgio Moro, ele só decretou a prisão do ex-presidente Lula ontem, assim que recebeu um ofício do Tribunal Regional Federal da 4ª Região autorizando a medida. De acordo com o despacho do juiz Sérgio Moro, em respeito à dignidade do cargo ocupado, o ex-presidente Lula não poderá ser algemado e vai ficar numa sala reservada, uma sala que está sendo chamada aí de sala de Estado Maior, com cerca de 15 metros quadrados, com um banheiro privativo lá na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Assim que soube da decretação da prisão, o ex-presidente foi para o Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo. Ele passou a noite lá com os filhos e com lideranças políticas do PT. Há uma expectativa,
há rumores de que o ex-presidente Lula não vai se entregar à Polícia Federal e deve permanecer no sindicato. Mas isso não foi confirmado ainda, é apenas uma especulação. Lula tem até 5 horas da tarde para se apresentar espontaneamente à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Vale lembrar que ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro a 12 anos e 1 mês de prisão em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Nem mesmo todos os recursos apresentados pela defesa nas instâncias superiores foram suficientes para evitar a decretação da prisão do ex-presidente Lula, como a gente vai ver agora os detalhes na reportagem. Ao longo da ação, o juiz Sérgio Moro ouviu dezenas de testemunhas de defesa e de acusação. Um dos depoimentos mais contundentes foi o do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Em abril do ano passado, ele disse que ficou sabendo que o triplex do Guarujá era de Lula desde que a empreiteira assumiu as construções da Bancop, a cooperativa dos bancários, ligada ao PT, que havia falido em 2009. O apartamento era do presidente Lula desde o dia que me passaram para estudar os empreendimentos da Bancop. Já foi me dito que era do presidente Lula e sua família, que eu não comercializasse e tratasse aquilo como uma coisa de propriedade do presidente. Léo Pinheiro contou que as reformas foram definidas numa visita de Lula e Dona Marisa, em que ele estava presente, e que os custos foram discutidos com João Vacari, ex-tesoureiro do PT. Quando Dona Marisa e o presidente estiveram no apartamento e nós fizemos um projeto, nós tivemos quantificado. Eu levei para o Vacari e isso fez parte de encontro de conta com ele. O Vacari me disse, naquela ocasião, que como se tratava de despesas de compromissos pessoais, ele iria consultar o presidente. Voltou para mim e disse, tudo ok, você pode fazer o encontro de contas. Então, não tem dúvida se ele sabia ou não, claro que sabia. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Lula disse ter visitado o apartamento ao lado da ex-primeira-dama, Marisa Letícia, e de Léo Pinheiro. Afirmou também não ser o dono do imóvel e que o interesse pelo triplex era de Dona Marisa, que pensava em investir. Eu não ia ficar com o apartamento, mas a Dona Marisa ainda tinha dúvida se ia ficar para fazer negócio ou não. E ela, em algum momento, decidiu não ficar com o apartamento? Não discutiu isso comigo mais. Não discutiu. O senhor tem conhecimento se depois daquela segunda visita ela resolveu ficar com o apartamento? Não. Tem conhecimento ou não resolveu ficar? Eu não soube que a Dona Marisa foi a segunda vez. Tá. Eu fiquei sabendo depois que ela tinha ido ao apartamento e que ela também não tinha interesse de comprar. A sentença que condenou o ex-presidente Lula na ação do triplex do Guarujá saiu em julho de 2017. Segundo a denúncia, o dinheiro que bancou a reserva e a reforma do imóvel saiu de propina da OAS em contratos com a Petrobras. O juiz Sérgio Moro condenou Lula a 9 anos e meio de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. A sentença foi confirmada em janeiro deste ano pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda instância da Lava Jato. Por unanimidade, os 3 desembargadores da 8ª turma mantiveram a sentença e ampliaram a pena para 12 anos e 1 mês. A partir daí, a defesa de Lula entrou com vários recursos para evitar a prisão. E aqui ao nosso lado, Cláudio Humberto. Cláudio, que o Lula ia ser preso, isso aí não restava dúvida, todo mundo sabia. Mas o pedido de prisão, que na verdade veio do tribunal ontem, pegou muita gente de surpresa. Isso porque o próprio presidente do tribunal havia dito que Lula só poderia ser preso depois de esgotado todos os recursos, as possibilidades de recursos dentro do tribunal, e a defesa teria até o dia 10 para fazer isso. Olha, na verdade, foram exauridos mesmo, foram esgotados todos os recursos. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região considera que, ao examinar os embargos de declaração, como isso já foi feito, esgotaram-se ali todos os recursos. Embargo dos embargos, embargo dos embargos dos embargos, HC, o que for, qualquer medida, é claro que as pessoas podem colocar, os advogados podem interpor. Isso poder fazer, eles podem, mas fazendo isso tudo será indeferido, são apenas medidas protelatórias. Ontem, o desembargador relator do caso na 8ª turma do TRF4 mandou um ofício por meio eletrônico para o juiz Sérgio Moro, determinando que o juiz que executasse a sentença de prisão do ex-presidente. E foi o que o juiz Sérgio Moro fez, cumpriu a determinação do TRF4 e foi até muito gentil
com o presidente, concedendo-lhe 24 horas de prazo para que ele se apresentasse à carceragem da Polícia Federal. O juiz Sérgio Moro poderia ter agido diferente. Poderia, por exemplo, ter expedido o mandado de prisão e não torná-lo público e mandar a polícia buscar o ex-presidente onde ele estivesse. Mas o juiz Sérgio Moro foi gentil, foi gentilíssimo. Acho até que o ex-presidente está sendo tratado com excessiva deferência para alguém que foi condenado por roubar, alguém que foi condenado por aceitar propina, suborno, alguém condenado por corrupção passiva e também por lavagem de dinheiro. O juiz agiu corretamente porque, afinal de contas, ele estava cumprindo uma determinação de instância superior, que era do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Com relação aos nossos, não sei se já tratamos agora da questão dos habeas corpus, é preciso lembrar que o ministro Félix Fischer, que vai julgar esse habeas corpus lá no Superior Tribunal de Justiça, ele é o presidente da 5ª turma, exatamente aquela turma que, por unanimidade, já negou habeas corpus ao ex-presidente. E o ministro Félix Fischer também é conhecido pelo rigor das suas decisões. Portanto, se há uma bolsa de apostas aí com relação à decisão dele, o que prevalece é a negativa do habeas corpus. A situação está complicada. E olha, a questão da prisão em segunda instância, pelo visto, ainda vai dar muito, mas muito o que falar lá no Supremo. Ontem, um grupo de advogados entrou com um pedido de liminar para que a corte reveja a jurisprudência adotada há 2 anos. O caso está com o ministro Marco Aurélio Mello, que é contra o início antecipado da pena e avalia levantar uma questão de ordem já na próxima quarta-feira. Vamos entender essa guerra jurídica aí em uma reportagem de Alex Guzmão. Foi no julgamento de um habeas corpus que o STF definiu que um réu condenado em 2º grau já pode começar a cumprir pena. Após essa decisão, o PEN, Partido Ecológico Nacional e a Ordem dos Advogados do Brasil entraram no STF com ações declaratórias de constitucionalidade, chamadas de ADCs. O pedido é para que o tribunal retorne ao entendimento anterior, proíba prisões em segunda instância e ainda liberte quem estiver preso nessa situação. Já em 2016, os ministros negaram liminar ao PEN, mas com a discussão sobre a situação de Lula, o tema voltou ao debate. O pedido de liminar foi mais uma vez protocolado pelo Partido Ecológico Nacional. O motivo, segundo os advogados, foram os votos da ministra Rosa Weber e do ministro Gilmar Mendes. Apesar de ter votado a favor da regra em vigor, Rosa Weber reafirmou que é contra a prisão em segunda instância, a mesma posição que defendeu há cerca de 2 anos. Já o ministro Gilmar Mendes mudou o entendimento. Em 2016, ele foi a favor da prisão em 2º grau. Agora é contra. O pedido de liminar foi distribuído ao relator das ações, ministro Marco Aurélio Mello. A petição, liderada pelo advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, é endossada por um grupo de defensores de outros investigados pela Polícia Federal. Eles se dizem otimistas com a possibilidade de um resultado diferente em relação a 2016. A minha expectativa é que o Supremo venha agora, que pelo que tudo indica e pela visão que tivemos, criou-se uma maioria favorável à tese que é contrária à prisão em 2º grau, que o Supremo decida isso. Aí é que está o problema para os advogados. Quem define a pauta do Supremo é a presidente. Carmen Lúcia já afirmou diversas vezes que não vai colocar as ADCs em julgamento, porque a decisão anterior é muito recente. Durante a sessão que negou o HC a Lula, o ministro Marco Aurélio se disse arrependido por não ter apresentado uma questão de ordem que colocaria em votação no plenário a decisão de julgar ou não as 2 ações, mesmo contra a vontade de Carmen Lúcia. Se arrependimento matasse, eu seria hoje um homem morto. Eu estava preparado para suscitar a questão de ordem. Eu anunciei, inclusive, na quarta-feira, dia 22. Nesta quinta-feira, Marco Aurélio disse que não pretende voltar agora com a questão de ordem, mas com relação à análise da liminar do PEN, ele poderá levar o caso para julgamento em plenário já na próxima quarta-feira. E aí, Cláudio, será que essa nova análise aí pode reverter a situação do ex-presidente Lula? O que se trata é o seguinte, é uma manobra esperta, malandra, para tentar tornar sem efeito uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi de rejeitar
o habeas corpus do ex-presidente Lula. Esse tipo de golpe é frequente na justiça, ou a tentativa de golpe é frequente, esse tipo de iniciativa golpista, né, na justiça é frequente, mas, em geral, os tribunais rejeitam manobras dessa natureza. É gravíssimo que o inconformismo com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal acabe gerando iniciativas desse tipo. Você vê que a iniciativa não foi nem da defesa do ex-presidente, que, aliás, a defesa do ex-presidente perde todas, né? Tem perdido todas e hoje, inclusive, cometeu um erro revelador de uma ignorância da legislação até indesculpável. A defesa do ex-presidente ingressou no Comitê de Direitos Humanos da ONU em Genebra com uma medida cautelar para que a ONU obrigue o governo brasileiro a impedir a prisão do ex-presidente Lula. É de uma ignorância total, porque, primeiro, das dezenas de comitês que existem na ONU, não tem nenhuma prerrogativa nesse sentido, nem mesmo a Assembleia Geral das Nações Unidas teria essa prerrogativa de impor a qualquer governo dos seus países membros, né, uma decisão dessa natureza. É ignorância também porque, afinal de contas, governo não é instância de recurso para decisões judiciais. E no Brasil, que é uma democracia, vigora a interdependência dos poderes. O poder executivo não tem ascendência sobre o poder judiciário. É mais uma atrapalhada da defesa do ex-presidente, aliás, entre tantas que até chegaram a atrapalhar o próprio desempenho ou o próprio resultado dos processos a que ele responde. E você vai ver a seguir as mudanças no primeiro escalão do GDF no último dia para candidatos deixarem o cargo público. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você.